Bom dia, alunos. Então, hoje nós vamos falar sobre metabolismo das lipoproteínas. Na aula passada, nós falamos sobre bioquímica de lipídio, encerramos a parte que aborda a estrutura e função dos lipídios. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o metabolismo das lipoproteínas, tá? Antes disso, eu gostaria de relembrar um pouquinho para vocês a parte de digestão dos lipídios. Então, o estômago, o trato, né? Aqui está mostrando o trato gastrointestinal, né? Onde o alimento chega, então, ao estômago e depois é encaminhado para o intestino, né? E nós temos a vesícula biliar, que armazena os sais biliares, que são derivados do colesterol, esteroides, como nós vimos na aula passada. São sintetizados no fígado, armazenados na vesícula e são secretados, então, no intestino, no duodeno, em resposta a uma dieta lipídica, né? Então, nós vamos abordar aqui um pouquinho sobre lipídios e que, então, esses lipídios, quando são ingeridos uma dieta lipídica, eles vão ser emulsionados aqui no início do intestino pelos sais biliares, tá? Então, o início da digestão dos lipídios começa com a emulsificação do bolo alimentar pelas sais biliares. Por que acontece isso? Porque os lipídios, por serem hidrofóbicos, eles não são solúveis aqui no ambiente do trato gastrointestinal. Então, esses sais biliares vão pegar aquele grande bolo e transformar ele em gotículas menores para facilitar a ação da lipase, que é a enzima que degrada os lipídios. E por que eu tenho que degradar os lipídios aqui no trato gastrointestinal? Porque à medida que eles chegam aqui na porção terminal do intestino, onde tem as microvilosidades e para propiciar a absorção, que nada mais é que os lipídios saírem da luz do intestino e chegarem na corrente sanguínea, né? Então, como é que isso acontece? Vamos pensar no triacilglicerol, o triglicerídeo da dieta exógeno, oriundo da dieta, ele chega aqui, é quebrado, então, pela lipase, né, com a ajuda dos sais biliares, em glicerol e ácidos graxos. Tanto o glicerol quanto o ácido graxo é absorvido dentro do enterócito, que é a célula aqui do intestino. Lá dentro do enterócito, o glicerol e mais 3 ácidos graxos são de novo compactados para formar a molécula de triacilglicerol, que é empacotada dentro de uma vesícula, tá? Que nada mais é que um complexo formado pelo lipídio mais uma proteína. E esse complexo é um complexo solúvel que vai permitir, então, o transporte desse lipídio na corrente sanguínea, tá? Por que eu não conseguiria transportar o lipídio na corrente sanguínea? Porque ele é hidrofóbico, né? E não é solúvel em água. Então, as lipoproteínas vão fazer esse transporte dos lipídios na corrente sanguínea para que os triacilgliceróis, os ácidos graxos, oriundos dos triacilgliceróis, consigam chegar às células. Aqui está mostrando um adipócito, que é uma célula de gordura que tem a função de armazenar, então, o triacilglicerol, né? O glicerol mais os 3 ácidos graxos são armazenados lá nos adipócitos como uma reserva energética. Tá? Isso tudo a gente já viu na aula passada. Bom, então nós temos aqui, como eu falei, os sais biliares são aqui, ó, derivados, então, do colesterol. Então, nós temos aqui a estrutura básica dos esteroides e mostrando que
existe aqui moléculas que são adicionadas a essa estrutura para formar os sais biliares. São moléculas que têm uma porção, aqui em azul, polar e amarela, porção hidrofóbica. E a porção hidrofóbica dos sais biliares vão ficar em contato, então, com os lipídios, e a porção hidrofóbica fica para fora, para ficar em contato com a água. Vamos imaginar aqui que esse verdinho, então, são os sais biliares e aquela grande gota de gordura é transformada em várias gotículas. Os sais biliares, eles emulsionam essas gotículas para que a lipase, a enzima que vai degradar, consiga atuar aqui. É muito mais fácil ela atuar em várias moléculas pequenininhas do que numa bem grande, tá? Então, é mais ou menos essa a função dos sais biliares. Lembrando aqui que os sais biliares são derivados de lipídios, né, do colesterol, e ele não é um lipídio neutro, como o triacilglicerol. Ele tem, então, uma porção polar, e por essa função, por essa característica dos sais biliares de terem uma porção hidrofóbica e uma porção polar, ele fica com a porção polar, então, exposta para ficar em contato com a água, e a porção apolar ou hidrofóbica em contato com os lipídios. Então, é isso aqui que acontece. Aquela grande gota de gordura vai ser emulsionada pelos sais biliares em gotículas, emulsões. Isso é a característica das emulsões, tá? E aí, obviamente, a lipase, a enzima que degrada os lipídios, vai conseguir atuar sobre essas gotículas, liberando, então, os ácidos graxos e o glicerol, e libera de novo os sais biliares que podem ser reabsorvidos e para chegarem novamente à vesícula biliar e ficar armazenado lá para uma próxima necessidade. E aqueles produtos da degradação da lipase, que é o triacilglicerol, os ácidos graxos e o glicerol, são absorvidos para dentro do enterócito. Lá dentro do enterócito, o que vai acontecer? Vai acontecer a formação desse complexo solúvel que é a lipoproteína, é uma proteína mais um lipídio. Então, você vai proteínas mais o triacilglicerol, né? Nós absorvemos aqui o glicerol e os ácidos graxos, eles são sintetizados novamente na forma de triacilglicerol, se juntam com as proteínas para formar essas vesículas, esses complexos. Que, como nós estamos falando de lipídio oriundo da dieta, essas moléculas aqui, essas vesículas, são as quilomicrans, tá? Que transportam o triglicerídeo exógeno. Essas quilomicras, então, saem do enterócito e caem na linfa. Um pouquinho diferente dos carboidratos e das proteínas, que quando eram absorvidos, ou seja, saíam da luz do intestino para a circulação, passando pelo enterócito, eles caíam diretamente na circulação porta-hepática, no sangue. Aqui não, aqui os lipídios primeiro chegam ao sistema linfático, e depois eles são direcionados para a corrente sanguínea e aí sim vão chegar ao fígado, tá? Bom, então, o que é interessante aqui nessa aula, o foco são as lipoproteínas, tá? São moléculas, então, são complexos solúveis responsáveis pelo transporte de lipídios. Triacilglicerol e colesterol, tá? Então, esse complexo é formado por uma porção lipídica e uma porção proteica. Então, a porção proteica é a fração solúvel, ou seja, polar, hidrofílica, solúvel em água, tá? E é formada por um tipo de proteína chamada apoproteína. São as apos, tá? Mais uma porção lipídica, que é a fração apolar, hidrofóbica e insolúvel em água, tá? E esse complexo, então, formado por lipídios mais apoproteína, chama lipoproteína.
existem diferentes lipoproteínas, as quilomicrons, VLDL, HDL e LDL, tá? Nós vamos ver uma por uma. Elas são um complexo, então, formado por proteínas e lipídios. E aí você pode imaginar aqui um croquete, onde você tem uma região externa aqui de carne, ou seja, proteína, e uma região interna recheada de um croquete de catupiry, recheada de catupiry aqui dentro. Então aqui a parte hidrofóbica, lipídica, e por fora a parte proteica, tá? Isso é uma lipoproteína, tá? Então aqui tá desenhado com mais detalhes, onde obviamente essa membrana aqui que vai formar essa estrutura, ela é composta de fosfolipídios, que são lipídios de membrana, ok? A porção polar para fora e a porção apolar para dentro, só que aqui não é uma bicamada, é uma camadinha só. A porção apolar, onde tem os ácidos graxos do fosfolipídio, estão para dentro, e a porção polar para fora, em contato com a água. Além disso, nós temos aqui também colesterol nessa membrana, tá? E, obviamente, as apoproteínas, tá? Em verdinho aqui tá mostrando essas apoproteínas. E em vermelhinho aqui, ó, que são os colesteróis, tá? E os laranjinhas são a cabeça polar do fosfolipídio, tá? Então, formou aqui o envoltório, né? Que é a parte, deixando então, obviamente, a parte polar para fora e a apolar para dentro. Dentro, no recheio dessas vesículas, nós temos então os lipídios que serão transportados por essa estrutura, que são basicamente triglicerídeo e colesterol, ésteres de colesterol. Por que o éster de colesterol? Vocês lembram do colesterol livre ou colesterol OH? Tinha uma porçãozinha da estrutura do colesterol que tinha uma hidroxila. E eu disse para vocês que esse colesterol poderia ser esterificado com um ácido graxo. Um ácido graxo podia se ligar àquela hidroxila com a liberação de uma molécula de água numa reação que acontece para formar ésteres, tá? E esse colesterol passaria a se chamar colesterol éster, ou CE, né, a sigla. Obviamente que esse colesterol éster vai ser muito mais hidrofóbico do que o colesterol livre, OH, porque ele nem o OH, nem essa porçãozinha polar ele vai ter, né? Ele vai ter um ácido graxo ligado ali, nesse oxigênio, e com uma cadeia alifática de CH2CH2. Então, o colesterol éster, ele é mais hidrofóbico ainda, então mais um motivo para ele necessitar ser transportado por vesículas no sangue, tá? Então, quando ele é transportado de um órgão, de uma célula para outra, de uma célula de um órgão para uma célula de outro órgão, por exemplo, sai do enterócito para chegar no hepatócito, sai do hepatócito para chegar no cardiomiócito, né? Esse transporte tem que ser feito por lipoproteínas. Então, as lipoproteínas têm a função de transportar ou o triglicerídeo, ou o colesterol, ou ambos. E isso, o conteúdo de lipídios aqui, é que vai diferenciar as lipoproteínas, tá? Então, como eu falei para vocês, as lipoproteínas possuem, além do seu conteúdo hidrofóbico aqui de triglicerídeo ou colesterol, ela possui proteínas na sua estrutura externa, ou seja, apoproteínas, para dar esse caráter hidrofílico para ela. Então aqui está mostrando uma membrana de fosfolipídio e apoproteínas, tá? Vocês estão vendo que tem umas rosas aqui, e tem amarela, e tem, então assim, tá aqui, e azulzinho. Então, assim, são diferentes apoproteínas que estão presentes em diferentes lipoproteínas.
Basicamente, nós temos lipoproteínas que são ditas constitutivas, né, que dão identidade para a molécula. É como se elas servissem apenas de antígeno, para eu saber qual é a VLDL, qual é a HDL. Então, dependendo da APO constitutiva que ela tiver, ela vai ser uma quilomicra ou outra. Exemplo, a ApoB100 está presente no VLDL, na IDL e na LDL. A ApoB48 está presente nas quilomicras. Então, essas são apoproteínas constitutivas que identificam a lipoproteína e não tem outra função a mais do que essa, tá? De constituir a estrutura. Mas nós temos outras apos, a ApoC2, a ApoE e a ApoA1, que são proteínas que tenham uma função específica no metabolismo das lipoproteínas. Por exemplo, a ApoC2, ela é uma proteína importante das lipo que vai ativar a lipase lipoproteica, a enzima que vai degradar o conteúdo de lipídio de dentro dessas lipoproteínas. A ApoE, ela é uma proteína importante porque ela vai se ligar a um receptor lá no hepatócito. Então, lipoproteínas que têm que ser absorvidas pelo fígado apresentam na sua estrutura ApoE. Por quê? Porque ela precisa dessa proteína para se ligar no receptor para poder ser absorvida pelo fígado. As ApoA2 estão presentes na lipoproteína de alta densidade chamada HDL, High Density Lipoprotein, tá? Então, diferentes tipos de proteína constituem as diferentes lipoproteínas, ok? São mais de 10 apoproteínas diferentes, mas as mais importantes são essas que eu falei para vocês. Bom, dependendo do conteúdo de lipídio que essa lipoproteína irão apresentar, elas vão se diferenciar, ou seja, quanto maior o conteúdo de lipídio dentro das lipoproteínas, menor vai ser a sua densidade, ou seja, mais leve ela vai ser. E quanto mais leve ela mais ela flutua. Tá? Então, vamos imaginar que você colheu o sangue, retirou as hemácias, ficou só com o plasma. Como é que você faz isso? Você centrifuga e separa as células vermelhas do plasma sanguíneo. Aí você deixa o plasma num tubinho e para que as lipoproteínas que estão solúveis ali comecem a se separar de acordo com a sua densidade, ou seja, as mais pesadas vão ficar no fundinho do tubo e as mais leves para cima. Elas vão flutuar mais porque elas têm uma menor densidade, ok? Então, as proteínas que têm menor densidade são as quilomicrans. Por quê? Porque elas são as proteínas que têm maior conteúdo de lipídio. Elas têm em torno de, olha aqui, 98% de lipídio e só 2% de proteínas. Então, quanto maior a quantidade de lipídio, menor a sua densidade, mais leve ela mais ela flutua. E existe uma fórmula que é densidade igual massa dividido pelo volume. Isso significa que densidade é inversamente proporcional ao volume. Então, quanto maior a densidade da vesícula, da lipoproteína, maior o seu volume. Então, maior é o diâmetro aqui da lipo. Então, obviamente, a quilomicra é uma vesícula que tem um volume grande, mas uma densidade pequena. E ela flutua mais no sangue. Então, e lembra que as quilomicrans transportam basicamente o triglicerídeo exógeno, aquele que vem da dieta. Então, acontece muito no laboratório de análises clínicas, por exemplo, você coleta o soro do paciente
o sangue do paciente, coloca num tubinho e deixa ali em cima do balcão, na sala de coleta do laboratório, enquanto você vai coletando dos outros pacientes, né? Então, passou um tempo, essas hemácias vão depositar no fundo e o plasma vai ficar na parte superior do tubo. E aí você vai, se o paciente é um paciente obeso, que não fez o jejum correto, que comeu uma dieta rica em lipídios, o que você vai visualizar? Uma camada branca em cima, bem em cima do sangue, do plasma, nesse tubinho, que são basicamente as quilomicrans, ou seja, as lipoproteínas com triglicerídeo da dieta, porque esse paciente não fez o jejum correto. Então, você já olha, já sabe que os lipídios totais vão dar alto e em função do aumento do triglicerídeo daquele paciente, tá? Por que isso acontece, então? Porque as quilomicrans aqui são as quilomicrans, VLDL, LDL e HDL, uma microscopia eletrônica. Mostrando, então, que as quilomicrans são as proteínas com maior volume. Entretanto, são os que têm a menor densidade. Por quê? Porque tem a maior quantidade de lipídio. Então, o nome, elas transportam basicamente triglicerídeo exógeno, que vem da dieta. As VLDLs, que são Very Low Density Lipoprotein, muito baixa densidade, lipoproteínas de muito baixa densidade. Elas são um pouquinho menos densa do que as quilomicras. Elas são um pouquinho menores, porque elas são menos densas que a quilomicra, então elas são um pouco menores. E elas têm aqui 90% de lipídio e 10% de proteína. Então, por isso que elas são um pouquinho menos densas. Essas aqui são mais densas, mais leves, porque tem mais lipídio e menos proteína. Essa tem um pouquinho mais de proteína e um pouquinho menos de lipídio. Depois nós temos as low density lipoprotein, lipoproteínas de baixa densidade. Tem 78% do conteúdo lipídico e 24% de proteína. Por último, nós temos o HDL, que são as lipoproteínas de alta, high density lipoprotein. Por que ela tem alta densidade? Porque ela tem menor quantidade de lipídio. Quanto maior o conteúdo de lipídio, menor a densidade. Então, se ela tem alta densidade, lembra, é inversamente proporcional. Então, se ela tem maior densidade, ela tem menor quantidade de lipídio. E realmente, se eu comparar a HDL com a quilomicra, aqui eu tinha 98%, aqui eu tenho 49%. Quase a metade do conteúdo de lipídio do HDL. Em compensação, ele tem 55% de proteínas, aqui só tem 2%. Então, a proteína é que dá densidade para a lipoproteína. Então, por isso, e obviamente, como ela tem uma alta densidade, ela vai ter um pequeno volume. Lembra? São inversamente proporcionais. Então, elas são realmente as proteínas mais pesadas e de menor volume. Elas ficam, se eu centrifugar um plasma, elas vão ficar como elas são mais pesadas, elas vão descer mais e vão ficar aqui no fundo, assim, certo? Então, aqui está mostrando o grau de densidade e de diâmetro e de volume das lipoproteínas. Então, essas são as maiores e menos densas. E aqui essa é a maior e é a menor e a mais densa, ok? Bom, as quilomicrans, então, como eu mostrei para vocês, elas são as proteínas com a menor densidade possível e o maior volume. São as que têm o maior conteúdo de lipídio, 98% de lipídio e só 2% de proteínas. E que proteínas são essas? São as APO, tá? Então, as quilomicrans, elas apresentam B48 como apoproteína de identidade e apresentam a ApoC2 e a ApoE, tá? Então, tá aqui desenhado, ó. ApoE,
ApoC2 e ApoB48. Então, é essa aqui tem 85, 90%, 85% de triacilglicerol e mais uns 10, 12% de colesterol, tá? Elas são sintetizadas nos enterócitos. Por quê? Porque ela lembra, o triacilglicerol vem da dieta, é digerido pela lipase depois que ele é emulsionado pelos sais biliares. Ele passa da luz do intestino para dentro do enterócito. Lá no enterócito, que é a célula do intestino, são ressintetizados os triacilgliceróis e empacotados nessas vesículas aqui chamadas de quilomicra. Então, as quilomicras transportam o triglicerídeo exógeno, então ele é sintetizado lá no enterócito, ok? Enquanto que a VLDL, outra lipoproteína, também transporta preferencialmente o triacilglicerol, só que ao invés dela ter a B48, ela tem a B100. Então, é o que diferencia aqui a quilomicra da VLDL, uma apoproteína de identidade, tá? Então, aqui é a B100, ela vai ter a ApoC2 e vai ter a ApoE também. Vai ter um pouquinho menos de triacilglicerol do que a quilomicra. E esse triacilglicerol que ela transporta aqui, juntamente com o colesterol esterificado, é o triacilglicerol sintetizado lá no fígado. Então, essas vesículas aqui são sintetizadas nos hepatócitos, tá? A VLDL. Então, tanto a quilomicra quanto a VLDL transportam triglicerídeo preferencialmente, ou em maior quantidade. A diferença é que quando a origem do triglicerídeo é da dieta exógena, é formado a quilomicra. Quando o triglicerídeo é endógeno, ou seja, sintetizado lá no fígado, tá? Essas vesículas são chamadas de VLDL. A LDL é a Low Density Lipoprotein, é uma lipoproteína que, ao invés, então, de transportar preferencialmente o triglicerídeo, ela transporta preferencialmente colesterol. Por isso que a gente diz que o colesterol ou ele é o LDL ou o HDL, ou seja, porque quando a gente quantifica os lipídios no exame sanguíneo, por exemplo, você coleta o sangue e vai dosar o colesterol e o triglicerídeo. Na verdade, você vai dosar o complexo formado pelo colesterol e as apoproteínas, ou seja, você vai dosar as lipoproteínas, porque ele não vai estar livre no sangue, porque ele não é solúvel em água. Então, você quantifica, na verdade, o colesterol HDL, o colesterol LDL e os lipídios que estão nos quilomicrons e na VLDL, ok? Se o paciente fez um jejum correto, não vai ter quilomicron, porque as quilomicrons são metabolizadas até 2 horas após a ingestão. Nós já vamos ver aqui o metabolismo das lipoproteínas, como é que é feito, tá? Então, a LDL, ela é rica em colesterol esterificado, tá? Preferencialmente, ele transporta o colesterol éster, e ela tem a ApoB100 como uma proteína de identidade, tá? E um conteúdo só de 8% de triacilglicerol, tá? Ela é sintetizada no plasma, nós já vamos ver por que isso acontece. E a lipoproteína HDL, High Density Lipoprotein, significa que ela tem bem pouca quantidade de lipídio e grande quantidade de proteína, tá? Por quê? Porque ela tem uma alta densidade, então ela tem pouco lipídio e muita proteína. Elas são, então, as de maior densidade e menor diâmetro, então elas são as menores lipoproteínas e que têm maior quantidade de proteína. Tem cerca de 50% de proteína e só 3% de lipídios, tá? Uma coisa importante da HDL é que, por ela ter esse grande
conteúdo de proteína, 50% em relação às outras que tinham 2, 10%, né? Por que será que ela tem essa grande quantidade de proteína? Porque a função dela é um pouquinho diferente, não só transportar o colesterol aqui, mas ela tem uma função de fornecer apoproteínas para a síntese das outras lipoproteínas. Então, por exemplo, ela vai ser uma grande fornecedora da ApoC2 e da ApoE. Eu já vou mostrar para vocês. Ela possui um saco proteico onde ela armazena enzimas, entre elas essa CETP aqui e a L-Cat, tá? São duas enzimas extremamente importantes para o metabolismo das lipoproteínas, que a gente já vai falar, que a gente vai integrar todas essas lipoproteínas num metabolismo só, para vocês entenderem como uma coisa é convertida em outra, tá? Então, dentro do saco proteico, ela tem a ApoC2, lembra que é uma apoproteína importante para ativar a lipase, e a ApoE, que é aquela proteína que vai ser usada para se ligar aos receptores hepáticos para que a lipoproteína seja absorvida pelo fígado. E ainda tem essas outras duas enzimas aqui. Essa L-Cat aqui é uma enzima que converte o colesterol livre, o OH, em colesterol esterificado. Então, o que ela vai usar? O colesterol livre mais um ácido graxo e vai catalisar essa reação para formar o colesterol esterificado, que é basicamente o conteúdo da HDL, é rica em colesterol esterificado, tá? Bom, próximo. A gente já falou então que há dois grandes circuitos de transporte de lipídios na circulação, né? Um transporta os lipídios de origem exógena da dieta e outro transporta os lipídios que foram sintetizados no organismo a partir de outras macromoléculas. Essa parte de biossíntese de lipídios e de macromoléculas a gente vai começar a falar nas próximas aulas, quando a gente abordar metabolismo, né? Então, a via exógena, ela relaciona o transporte de lipídios proveniente da dieta. Então, ela inicia-se com a síntese dos quilomicrons lá no intestino delgado, lá nos enterócitos, tá? E a via endógena, ela é relacionada com o transporte de lipídios que é sintetizados no fígado, que é o órgão central do metabolismo. Então, quando a gente for falar de metabolismo da via de lipoproteínas pela via endógena, a gente vai iniciar falando com a síntese hepática das VLDLs. Então, são dois inícios. Um é a síntese no enterócito dos quilomicrons e a outra é a síntese nos hepatócitos do VLDL, ok? Então, vamos entender isso aqui depois para vocês. Começamos, então, aqui pela via exógena, tá? O que eu disse? A via exógena, ela inicia-se com a síntese da quilomicra nos hepatócitos, tá? Então, você tem aqui, ó, a ingestão de uma dieta rica em proteínas, em lipídio. Esses lipídios chegam ao intestino delgado, são digeridos no trato gastrointestinal pelas lipases, liberando então triacilglicerol e ácidos graxos, que são internalizados aqui pelo enterócito. Então, dentro do citoplasma do enterócito, a célula do intestino, os triglicerídeos são ressintetizados. O glicerol mais triácido graxo formou um triglicerídeo, junta com as apoproteínas e sintetiza a quilomicra nascente. Por que nascente? Porque ela só vai ter triglicerídeo, cerca de 80, quase 90% de triglicerídeo e um pouco de colesterol, formando 98% do seu conteúdo só de lipídios. E 2% com a apoproteína
B48, que dá identidade à quilomicra. Ela não tem ainda a ApoE e nem a C2, ela só tem a ApoB48. Aí o que acontece com essa quilomicra nascente? Ela cai no sistema linfático, na linfa, tá? Ela transporta, então, o triglicerídeo de origem exógena da dieta e o colesterol na linfa até a corrente sanguínea. Aí, antes dela cair na corrente sanguínea, essa quilomicra nascente recebe do HDL aqui, que foi sintetizado aqui no fígado, o HDL, recebe do HDL a ApoC2 e a ApoE. Lembra que o HDL é rico em proteína, então ele tem a função de fornecer apoproteínas para a síntese das demais lipoproteínas. Então aqui ele começa fornecendo, o HDL fornece duas proteínas importantes. Uma é a ApoC2 e a outra é a ApoE. Aí esse quilomicra que antes era nascente, que só tinha a B48, agora além da B48 ele tem as duas APO que ele recebeu do HDL. Aí ele passa a se chamar de quilomicra. Agora é o quilomicra real aqui, tá? Esse quilomicra cai na corrente sanguínea. Aí ele está apto a cair na circulação sanguínea. Antes ele estava na linfa, sistema linfático. Aí ele cai na corrente sanguínea. Aí ele vai sendo transportado no sangue aqui. E esse endotélio do vaso aqui, ele entra em contato com células dos órgãos. Então, por exemplo, quando esse sangue passa pelo tecido adiposo, e tecido adiposo adjacente a esse vaso aqui, ele vai sofrer a ação de uma lipase que fica aqui no endotélio do vaso, dos vasos que estão nos tecidos adjacentes, do tecido adiposo adjacente. Então, esses vasos aqui são ricos em lipase do adipócito. Existe também a lipase muscular, que é uma lipase que fica no endotélio dos vasos que irrigam os músculos, tá? Então, à medida que a quilomicra vai passando nesses capilares, ela vai entrando em contato tanto com a lipase que foi sintetizada no adipócito, quanto com a lipase que foi sintetizada no músculo, tá? Gosto mais desse desenho que foi o que fiz. Então, é a mesma coisa, olha só. Veio da dieta, a quilomicra nascente aqui, só com a B48, ela recebe do HDL lá do fígado a ApoE e a ApoC2, e aí ela forma a quilomicra madura. Essa quilomicra madura cai na corrente sanguínea e vai entrar em contato com, à medida que ela vai sendo transportada aqui no sangue, ela entra em contato com dois tipos de lipase que estão no endotélio desse vaso. Uma é a lipase lipoproteica do adipócito e a outra é a lipase lipoproteica do músculo. O que a lipase faz? Degrada os lipídios que estão dentro, o conteúdo lipídico dessa lipoproteína. Então, à medida que o sangue transporta a quilomicra, ela vai sendo metabolizada pelas lipases, tá? Obviamente que esse conteúdo lipídico aqui, ó, de triacilglicerol do quilomicra maduro, que era 85, ele vai sendo reduzido. Olha, eu diminuí o diâmetro aqui, para vocês entenderem que a quantidade de triacilglicerol da quilomicra foi diminuindo, tá? E ela é convertida, então, de quilomicra maduro, que é rica em triglicerídeo exógeno, em quilomicra remanescente, que tem um pouco menos de triacilglicerol. Para onde foi esse triacilglicerol? Ele foi metabolizado aqui pelas lipases, que degradam os lipídios. E como é que a lipase sabe que ela tem que degradar isso aqui? Porque ela reconhece lipoproteínas que têm a ApoC2. Lembra que eu disse que algumas lipos
Algumas apoproteínas são de constitutiva, como por exemplo a ApoB48, que dá identidade à lipoproteína, e outras têm funções específicas. A ApoC2 tem a função de ativar lipases lipoproteicas, tanto do adipócito quanto do músculo. E a ApoE vai ser importante depois para ser absorvida aqui no receptor hepático. Então, quando essas quilomicras são transportadas no sangue, a quilomicra madura possui a ApoC2, então ela ativa as lipases do endotélio do vaso aqui. E esse triacilglicerol que está dentro da lipoproteína é hidrolisado, liberando glicerol e ácidos graxos. Ó, aqui tá, ó, a lipase eu desenhei como uma boquinha comendo o triacilglicerol, tá? E liberando então aqui os ácidos graxos e o glicerol. O ácido graxo no tecido adiposo, ele vai ter uma função, e o ácido graxo no músculo vai ter outra função. Os ácidos graxos que chegam ao tecido adiposo, eles são armazenados nessas células adiposas na forma de triacilglicerol. Então, eles são novamente convertidos em triglicerídeo aqui, ácido graxo mais glicerol, e são armazenados nessas células aqui. Então, vai aumentando o percentual de gordura do tecido adiposo, tá? Então, toda a quilomicra que for digerida pela lipase do adipócito, esse conteúdo lipídico que foi retirado da quilomicra vai para o armazenamento. Enquanto que o músculo, vamos imaginar aqui o coração, tá? O músculo cardíaco, o triacilglicerol que ele retira do quilomicra aqui, ele converte em ácido graxo, ele degrada o triacilglicerol, libera o glicerol e o ácido graxo, e esse ácido graxo vai ser alvo de uma via chamada beta-oxidação, que é nada mais que a degradação do ácido graxo para formar ATP. Tá? Então, o tecido muscular, por exemplo, o coração, utiliza lipídio, triacilglicerol, para energia. Então, toda a quilomicra que for metabolizada pela lipase do músculo vira energia. E toda que for metabolizada pela lipase do adipócito vai ser armazenada. E aí a gente poderia pensar, quando que acontece isso e quando que acontece isso aqui? Vocês estão vendo que eu desenhei aqui elas de tamanho diferente? E é justamente para vocês fixarem que elas têm KMs diferentes. Professor, o que é KM? Nós já estudamos enzimas. Lipase, as duas são LPL, lipase lipoproteica. São duas enzimas que fazem a hidrólise do triacilglicerol da quilomicra, liberando ácido graxo. Aqui o ácido graxo vai para armazenamento, aqui vai para energia. Mas elas são enzimas. Então, toda enzima tem seu KM e seu kcat. O que é KM? Concentração de substrato necessária para atingir metade da velocidade máxima. Isso significa que o KM da lipase do adipócito é maior do que o KM da lipase do músculo. Isso significa, então, que a lipase do adipócito precisa de muito mais substrato para ela atingir a metade da velocidade máxima do que essa aqui. Em resumo, a lipase do músculo, ela precisa de pouquinho lipídio para ser ativada. Enquanto que a lipase do adipócito precisa que você ingira lá da dieta uma dieta rica em lipídio para ela ser ativada, pegar e armazenar. Vocês estão entendendo aqui a lógica? Então, por isso que a gente diz que a gente tem que comer... O lipídio é importante na dieta, mas a gente tem que comer pouco, várias vezes, mas pouquinho. Porque se você comer muito lipídio de uma vez, você ativa
a lipase lipoproteica e toda a gordura vai para armazenamento. Enquanto que se você ingerir lipídio aos poucos, porções pequenas de lipídio, quem vai degradar esse lipídio é a lipase lipoproteica muscular, principalmente que ela atua constantemente, principalmente a lipase do cardiomiócito, que é um músculo que precisa constantemente de energia para sua contração muscular, para a bomba de sódio e potássio que fica lá contraindo e relaxando o músculo, né? Então, em resumo, isso aqui é extremamente importante para você entender a lógica de uma regulação da dieta, certo? Então, não esqueçam, isso aqui é extremamente importante. Provavelmente eu vou pedir na prova a questão para vocês explicarem o KM aqui diferente, né? Que tem um KM menor e o que isso aqui repercute para o metabolismo de lipídios, tá? Bom, voltando aqui então, a quilomicra madura, à medida que ela vai passando na circulação, ela vai sendo então, dependendo da concentração de quilomicra na circulação, ela pode ser hidrolisada, metabolizada pela lipase lipoproteica do adipócito ou do muscular. E esse conteúdo aqui vai reduzindo de triacilglicerol, porque ele vai sendo metabolizado aqui. Então, essa quilomicra aqui, ela vai sendo convertida em uma quilomicra chamada quilomicra remanescente. E aí ela pega e devolve para o HDL a ApoC2, que é aquela proteína que ela precisava para ativar as lipases. Ela devolve, quando o seu conteúdo diminui, ela não precisa mais ser digerida pelas lipases, então ela vai e devolve aquela proteína que tinha a função de ativar a hidrólise aqui. E aí ela fica, então, a remanescente só tem a ApoB48 e a ApoE. Qual é a função da ApoE? Absorver lipoproteínas que tenham essa ApoE aqui, ou seja, a ApoE se liga, a função dela é se ligar a esses receptores no fígado para que essa quilomicra remanescente seja absorvida pelo fígado. Aí quando chegar lá, o que o fígado vai fazer? Ele vai digerir esse triglicerídeo, conteúdo que está aqui dentro, que sobrou, que não foi digerido aqui, vai liberar ácido graxo, colesterol, glicerol e o colesterol que tinha aqui dentro, que sempre tem um pouquinho de colesterol aqui dentro. E aí essas moléculas vão ser precursoras aqui. O fígado, como vocês vão ver, ele é um órgão central do metabolismo e ele não usa carboidrato para fonte de energia, ele usa ácido graxo. Então esse ácido graxo que chega aqui vai servir como uma macromolécula importante para fonte de energia pro fígado. Ele vai fazer beta-oxidação, vai gerar ATP. O glicerol ele vai poder usar para gliconeogênese, que é a síntese de glicose a partir de moléculas de 3 ou 4 carbonos, e o glicerol é um deles. O colesterol no fígado pode servir para quê? Para a síntese de sais biliares. Lembra, os sais biliares são sintetizados no fígado a partir do colesterol e são armazenados na vesícula biliar e são secretados no duodeno após uma dieta rica em lipídios, etc. Então, essas moléculas aqui, elas vão ser metabolizadas no fígado, beleza. Nós vamos ver ainda na próxima etapa como isso vai acontecer, que a gente vai entrar em metabolismo de proteína, de lipídio e de carboidrato. Mas o que sobrar disso aqui, vamos imaginar que o fígado metabolizou, usou para tudo que precisava, mas continuou sobrando. Por quê? Porque a ingestão foi alta de lipídio aqui. Aí o que ele faz? Ele vai e empacota o que sobrar de lipídio numa nova vesícula. Para quê? Para transportar esse conteúdo para outros órgãos, que os outros órgãos também precisam de lipídios. Então, ele vai e empacota isso numa outra lipoproteína que é chamada de VLDL, tá? Que é
lipoproteína que transporta triglicerídeo de origem endógena, sintetizados no fígado. A quilomicra transporta o que vem da dieta. A VLDL transporta o que veio do fígado, que foi sintetizado aqui no fígado. Então, ele pega o glicerol e o ácido graxo no fígado e sintetiza triglicerídeo e empacota aqui. E pega o colesterol e empacota aqui junto. Aí ele faz uma lipoproteína que transporta triglicerídeo, só que ao invés de ela ter a B48, ela tem a B100. Mas ela vai ter a ApoC2 e a ApoE também, ou seja, ela vai ser, quando essa vesícula for transportada na circulação, ela também vai poder ser metabolizada pelas duas lipases lipoproteicas aqui, porque ela tem a ApoC2 que ativa essa hidrólise aqui. E ela tem a ApoE2, então o que não for metabolizado volta para o fígado de novo e se liga aos receptores aqui e é internalizado para o fígado. Então, essa vesícula é sintetizada aqui e quem dá a ApoC2 e a ApoE é a vesícula chamada HDL, que foi a mesma que deu para a síntese do quilomicra. Ela vai fornecer, então, porque ela é rica em proteína, ela vai fornecer a ApoC2 e a ApoE, e aí o fígado sintetiza essa VLDL, tá? Aqui tá só mostrando para vocês a questão do KM das duas lipases, que eu já falei, tá? Então, vamos olhar agora como... Eu gosto desse aqui. É a mesma coisa, essa figura é de um livro e essa aqui eu desenhei baseada nisso aqui. Então, eu gosto mais de falar dessa aqui. Bom, aqui, diferente do que eu mostrei nessa para vocês, onde era a via exógena, metabolismo da via exógena, que começava com a síntese do quilomicra no enterócito. Essa aqui é a via endógena, que começa com a biossíntese da VLDL no fígado, tá? São as duas vias de transporte de lipídios no sangue. Então, tanto o triglicerídeo quanto o colesterol que foram produzidos, sintetizados aqui no fígado, são empacotados na VLDL e são transportados no sangue aqui. Como ela tem a ApoC2, ela vai ser substrato para a lipase do adipócito e para a lipase do músculo. Dependendo da concentração, da quantidade desse substrato aqui, ou seja, da VLDL, vai ativar essa ou ambas, tá? Lembrando, então, que se ativar do adipócito, o lipídio vai ser armazenado, enquanto que se ativar a do músculo, ele vai virar energia, tá? Bom, à medida que esse triglicerídeo é metabolizado, aqui eu tenho 50%, aqui eu tenho 30%, por exemplo, 20% foram metabolizados aqui, à medida que ele é metabolizado, ele vai diminuindo o seu conteúdo de triglicerídeo e aumentando o seu de colesterol, tá? Já vou explicar por que ele aumenta o seu de colesterol. E aí, essa VLDL, quando ela vai sendo metabolizada, ela é convertida numa vesícula que ela recebe o nome de IDL, que é intermediária, que ela diminui o conteúdo de lipídio porque está sendo metabolizado e aumenta o do colesterol éster. O colesterol éster, ele é trocado aqui, então o HDL fornece o colesterol éster para cá e ela devolve a ApoE e a ApoC2 para o HDL. Então, essa proteína aqui, ela devolve a ApoC2 para o HDL, devolve a ApoE e o colesterol dá para ela, e o HDL dá para ela colesterol esterificado. Então, em resumo, ela vai formar o que a gente chama de LDL. Aquela vesícula que preferencialmente transporta colesterol esterificado ao invés do triglicerídeo, porque o triglicerídeo foi sendo metabolizado aqui e essa vesícula ela é
E essa vesícula ela é convertida então em LDL. Ah, professora, então o LDL é formado a partir do VLDL? Exatamente. O LDL é a vesícula que transporta o colesterol esterificado. Ela é oriunda do metabolismo, é produto do catabolismo da VLDL, ou seja, à medida que a VLDL é degradada, é catabolizada, ou seja, o triglicerídeo da VLDL é degradado, metabolizado aqui, ela é convertida em LDL. Vocês viram que essa vesícula devolveu para o HDL a ApoE, então ela não vai mais se ligar aqui àquele receptor de ApoE no fígado, porque ela não tem mais a ApoE. Mas ela tem um receptor específico para ela, que é um receptor chamado de receptor para LDL. Ele não está presente só no fígado, ele está presente em todos os tecidos. Isso é importante quando a gente for falar da placa de aterosclerose, que é quando o LDL se liga aos seus receptores nos tecidos para ser internalizado. Então, assim como tem um receptor para LDL aqui no fígado, tem nas outras células, nos outros órgãos também, tá? Diferente daqui do receptor para ApoE, que é só no fígado. Então, o fígado, as vesículas que têm ApoE só são internalizadas pelo fígado. Já a LDL é internalizada por todas as células, tá? Por quê? Porque o transporte é endocitose, é um transporte para dentro, endocitose, para dentro do órgão, da célula, por um processo de transporte ativo às custas de gasto de energia aqui, tá? O transporte ativo pode ser exocitose ou endocitose. Exo é para fora, você secreta para fora, e endocitose você internaliza a molécula, tá? Bom, em resumo, então, o LDL e seus receptores. Como eu falei, o receptor para LDL, ele está presente em todos os tecidos, não só no hepatócito, tá? Então, isso significa que, à medida que você tem um aumento de LDL na corrente sanguínea, um aumento do colesterol LDL, esse colesterol ele pode ser oxidado por moléculas, por espécies reativas de oxigênio, peróxido de hidrogênio, ROS, etc. São os espécies reativas que são de oxigênio que são produzidas pelo estresse oxidativo. Então, o estresse oxidativo leva à oxidação da LDL. A LDL oxidada se liga aos receptores no endotélio do vaso. No endotélio do vaso sanguíneo tem receptor para LDL. Ele reconhece a LDL aqui, ó, oxidada. E passa da luz do vaso para tecido conjuntivo, mais especificamente para a túnica íntima, lá embaixo do endotélio do vaso. Quando esse LDL oxidado chega no tecido conjuntivo, ele é reconhecido como um corpo estranho. Então, os macrófagos, que são as células fagocíticas dos tecidos, começam a fagocitar esse colesterol empacotado nessa vesícula chamada LDL, começa a fagocitar e as células, quando elas fagocitam corpos estranhos, elas formam em volta da célula um vacúolo. Então, esses macrófagos ficam cheios de vacúolos com LDL e passa a se chamar células espumosas. Por quê? Porque o seu citoplasma é cheio de vacúolozinhos, assim. Aí eles fica como se fosse espumas no seu citoplasma, tá? E essas células espumosas, elas vão começar a liberar citocinas. São moléculas,
sinalizadores celulares que vão ativar o processo inflamatório no tecido conjuntivo desse vaso. E esse processo inflamatório vai chamar leucócitos, vai chamar plaquetas, vai ter uma cicatrização. No final, esse processo leva a formação de fibroblastos, gerará a cicatrização do tecido. O tecido perde a elasticidade porque ele é rico em plaquetas e fibrinas e esse vaso ele perde um pouco a sua elasticidade com o tempo, vai enfraquecendo e isso vai corroborar para o acidente vascular cerebral ou o infarto agudo do miocárdio, que é quando aquele vaso diminui a sua luz interna, ou seja, menos sangue vai passar ali pelo aumento da placa que está sendo formada aqui no tecido conjuntivo e também pela perda de elasticidade. Então, se é uma artéria, ela não contrai, não bombeia o sangue corretamente. Por quê? Porque a placa que está sendo formada aqui, tudo isso é um processo inflamatório que foi ativado aqueles macrófagos que estavam fagocitando o LDL oxidado aqui dentro, chamou plaqueta, cicatrizou, fibrosou isso aqui, e olha como é que vai acontecendo. A placa de aterosclerose ou ateroma, ela é, na verdade, um processo inflamatório do vaso. Tá? Então, esse processo inflamatório aqui vai cicatrizando essa musculatura, ela não consegue mais contrair e bombear o sangue corretamente, e ela vai aumentando de tamanho e obstruindo a luz desse vaso aqui. Tá? Então, olha, antes eu tinha todo esse espaço para o sangue passar, agora o sangue vai passando. Então, então, não acontece dentro da luz do vaso, acontece no tecido conjuntivo subjacente ao vaso. Por quê? Porque o LDL foi internalizado, se ligou aos receptores aqui, quando ele estava oxidado, foi internalizado e o processo inflamatório aconteceu aqui, na túnica íntima do tecido conjuntivo, embaixo do endotélio do vaso. E aí, a luz vai diminuindo, o sangue vai chegando com menor eficiência no tecido que é irrigado por esse vaso, podendo até bloquear o aporte de oxigênio para essa região que é irrigada aqui, e obviamente essas células vão morrer por falta de oxigênio, tá? Então, mais ou menos essa é a explicação para o acidente vascular cerebral. Quando você tem os vasos que irrigam o coração com menor calibre, por essa placa que está formada aqui, ele não tem tanta flexibilidade porque cicatrizou, fibrosou e ele não contrai, não bombeia corretamente. Você pode começar a ter angina, né? São dores no coração que não chega a ser um acidente vascular ou um infarto agudo do miocárdio, né? Acidente vascular é quando é irrigação para o sistema nervoso e o infarto agudo é quando é irrigação para o coração. Então, ambos eles podem levar a diminuição do aporte de oxigênio, mas quando isso acontece no coração, esse oxigênio vai chegando com menor dificuldade em resposta à presença de uma placa, por exemplo. Você começa a sentir dores no coração pela falta do oxigênio. Então, uma angina pode preceder um infarto agudo do miocárdio, tá? Ou dores de cabeça muito forte podem preceder um acidente vascular cerebral, tá? Pela presença desse LDL aqui formando e obstruindo e dificultando o fluxo sanguíneo. Então, a última lipoproteína é o HDL, né? O HDL é aquela lipoproteína de maior densidade, high density lipoprotein, tem menor conteúdo de lipídio e maior conteúdo de proteínas. Lembra que elas são responsáveis pela remoção do colesterol
dos tecidos, o colesterol livre, o OH, e ela vai esterificar esse colesterol com ácidos graxos, tá? Ácidos graxos que ela recebe, então, da VLDL, quando a VLDL é convertida em LDL. E aí esses ácidos graxos que vêm do triacilglicerol, nessa troca, ele é usado para esterificar o colesterol que ela capta dos tecidos e converte em colesterol éster, tá? Então, a função dela é retirar o colesterol dos tecidos, converter esse colesterol livre em colesterol esterificado. Para isso, ela tem essa enzima aqui, chamada LCAT, tá? Que é a enzima que faz a esterificação do colesterol. Pega um colesterol mais um ácido graxo e converte em ésteres de colesterol. Outra função da HDL é transferir apoproteínas, por exemplo, a ApoC2 e a ApoE, para a síntese de quilomicras e de VLDL. Retira o triacilglicerol das lipoproteínas e transfere para o colesterol éster. Então, ela usa o triacilglicerol basicamente da VLDL para pegar o ácido graxo e fazer essa esterificação aqui, tá? Ela transporta o colesterol, então, dos tecidos que ela retirou quando ele era colesterol livre e transforma em colesterol éster e leva esse colesterol éster para o fígado, tá? E, então, ela fornece o colesterol esterificado para a síntese de ácidos biliares, que é no fígado, porque ela leva esse colesterol esterificado para o fígado e converte ele em ácidos biliares, tá? Então, por isso que a gente diz que o LDL é um colesterol, colesterol bom, porque ele retira o colesterol dos tecidos e do sangue e leva para o fígado formar ácidos biliares, por exemplo. Enquanto que a LDL, ela por transportar basicamente colesterol e ter todos os tecidos terem receptores para LDL, ela é facilmente captada pelos tecidos e essa LDL, quando oxidada e captada pelos tecidos, ela leva à formação da placa, tá? Por isso que existe, aqui está mostrando como que a LCAT converte o colesterol em colesterol esterificado, tá? Aqui existe aquilo que eu falei para vocês, em que a VLDL é convertida em LDL, à medida que ela vai recebendo colesterol esterificado da HDL e dando para a HDL triglicerídeo, ela diminui o seu conteúdo, então, de triglicerídeo e aumenta o de colesterol, sendo convertida, então, VLDL convertida em LDL. Por isso que a gente diz que a LDL é produto do catabolismo da VLDL. Em resumo, o último slide, existe uma relação, então, entre LDL e HDL, que quanto maior essa relação, maior o risco de doença cardiovascular. Obviamente que então o risco é diretamente proporcional ao conteúdo de LDL e inversamente proporcional ao conteúdo de LDL, tá? Fatores que levam ao aumento dessa relação, aqui aumento basicamente do LDL para aumentar o risco cardiovascular, é consumo de ácidos graxos saturados e gorduras trans, que eles têm basicamente, por que isso acontece? Porque basicamente esses ácidos graxos e gorduras trans reduzem a expressão de receptores de LDL, lá no hepatócito principalmente, aí essa LDL fica mais tempo no sangue e aí ela é alvo da oxidação e aí sim ela é internalizada, porque quando ela é oxidada, ela é internalizada por um receptor diferente daquele receptor de LDL normal, certo? Então, o consumo de ácidos graxos saturados e gordura trans reduz a expressão de receptores de LDL e essa LDL fica no sangue, é oxidada em resposta ao estresse oxidativo que vem do consumo de
de álcool, açúcar, cigarro, ausência de atividade física, tudo isso aumenta o estresse oxidativo no organismo. Os ROS oxidam o LDL que está ali porque você ingeriu muita gordura e diminuiu seus receptores, e aí esse LDL é convertido em LDL oxidado. Aí o LDL oxidado se liga a um receptor diferente no endotélio do vaso e chega ao tecido conjuntivo e propicia todo aquele processo inflamatório do vaso que a gente já viu com formação da placa. Tá? Então, sedentarismo, fumo, hipertensão, café, álcool, açúcar, diabetes mellitus, obesidade, hipotireoidismo são fatores de risco para a doença cardiovascular, porque levam ao aumento de LDL na circulação.